É uma PG, não é nem PA, isso é uma progressão geométrica que nós podemos fazer. Envolver o IAB, eu acho que nós podemos, e fica aqui, Luciana e Carlos, já para fazer dentro do Comitê de Tecnologia lá de Goiás, eu estou pedindo aqui, quem puder já implantar, isso é emergência mesmo, isso é questão de custo, coordenação de projeto, custo de manutenção. Você falou aqui de um custo enorme que você ia ter na aula, né, que você evitou aqui. A execução que você evita com o teu modelo, quer dizer, é um benefício imediato. Não, e quantos de nós estamos gastando hoje? Eu coloco aqui, primeiro meu rosto aqui atrás. Quantos de nós estamos gastando com custos que poderiam ser evitados? Hoje, nesse momento. E nós estamos preocupados de botar uma pessoa por conta disso. Nós estamos gastando muito mais. Nós estamos gastando muito mais e não estamos percebendo. E lembra, todo esse investimento, quanto mais gente comprar o software, mais esse preço vai cair e mais barato fica para todo mundo. Aí eu peço, Dionísio, ser como nosso presidente da Coopercom Brasil, aqui está o Dionísio, nós podemos fazer essas aquisições pela Coopercom Brasil em economia de escala. Se o Solibre aí vender 10, 5 softwares, sessões, concessões, ou se ele vender 200 para o Brasil, se ele vender 300 para o Brasil, esse é o papel da Coopercom, não é isso? Economia de escala. É injeção na veia, tanto na velocidade quanto na redução de custo. E lembra, então, eles estão querendo vender para a gente, nós somos a bola da vez, pessoal. Você tem um telefone deles? Não, tem, tá aí. Eles estão aqui disponíveis, eles estão aqui em vermelho, estão disponíveis, eles estão querendo vender para a gente. Senhores, se organizar, vai bem. Eu só queria falar mais uma coisa. Em outubro, dia 18 de outubro, nós vamos fazer o 3º seminário BIM. Eu quero me adiantar aqui, convidar todos que estão interessados. A gente vai trazer o John Mann, que fez esse manual BIM. Nós vamos trazer o Exército, já convidei o Exército, para mostrar o caso deles. Nós vamos trazer outros casos de execução. Então, vai ser lá em São Paulo. Estão todos convidados e isso ajuda a gente a andar. Vai todo mundo conhecer e andar. 18 de outubro, lá no Renascença. O primeiro, que foi feito há 3 anos atrás, tinha uns 120 pessoas. O segundo já 400 pessoas. Então, o bonde está andando. Isso é importantíssimo. Então, eu conto com todos vocês aí. Então, eu peço, o Paulo Marcelo, aí, que assessora, que ajuda também o Dionísio, vamos colocar isso aí na Coopercom Brasil, vamos divulgar e fazer negócio. Vamos fazer negócio, vamos implantar. Alguém quer fazer mais algum comentário? Não. Então, eu quero agradecer ao nosso irmão Fernando, de mais uma vez estar aqui se prontificando, e ao João Paulo da Gafisa, e venha somar conosco nos amigos, venha somar, a experiência de vocês é muito importante. Isso é importante, vir de coração aberto, igual você veio. Vir de coração aberto, né, Fernando? Acho que todo mundo ganha. Colaboração. Exato. Muito obrigado a vocês. Convidando agora o arquiteto. No ano passado, em São Paulo, nós falamos da BIM. A ADM representou a utilização do BIM em alguns projetos nos Estados Unidos. E este ano nós vamos trazer o tema de novos padrões construtivos. A nossa preocupação, desde o ano passado, quando o presidente Conde Caldas assumiu a ADM, era realmente ver a questão dos nossos padrões construtivos no Rio de Janeiro e no Brasil. Como sabemos, a construção civil ficou bastante aquecida em 2010 e 2011. E com esse aquecimento, que foi muito bem-vindo, e muitos novos lançamentos, nós começamos a notar gargalos importantes na cadeia produtiva da construção. Começou a faltar mão de obra qualificada, faltar equipamentos e faltar outros insumos na construção, que acabaram produzindo resultados bastante negativos em termos de atraso de entrega de obra. Nós temos hoje um recorde em atraso de entrega de obras, o que suscita grande preocupação e é um grande risco para o setor. Nesse sentido, a ADM começou, então, a se associar à CEBIC
nos programas de formação, seminários e busca de alternativas ao nosso método construtivo, que é, diga-se de passagem, bastante arcaico. Eu vou agora apresentar a vocês um segmento que é do workshop que nós organizamos no Rio de Janeiro, um pouco antes da Rio +20, com alguns técnicos descrevendo os problemas que eles vivenciam no dia a dia das suas empresas. E logo em seguida nós vamos ter uma apresentação do Sidney Palatnik, que vai falar sobre Light Steel Frame, que é um método de construção que já se usa no Brasil e que promete ter resultados bastante favoráveis. Em seguida, Carlos Valério Amorim, diretor da Podeme, vai falar sobre as experiências da Podeme em adoção de estruturas metálicas e as grandes vantagens que a empresa vê nesse novo processo. Eu devo dizer que a grande vantagem de falar nesse momento aqui é que nós tivemos de manhã uma excelente apresentação do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele falou algumas coisas que cabem a gente citar aqui de novo. A questão de ciência política, aliás, política econômica não é ciência, ela é uma navegação. Nós temos que saber navegar, temos que ter novos rumos, novos capitães e saber traçar os novos rumos que são muito mais adequados a esse estágio, esse momento do país. Eu tenho a impressão que essa fala do Fernando Henrique Cardoso dá o tom para essa combate desta vez, porque o BIM vem ao lado dessa questão de adoção de novos métodos construtivos como uma necessidade, não é um luxo, é uma necessidade. Agora eu gostaria de passar para vocês o filme e vamos deixar as questões para o final das nossas apresentações. Obrigado. Enfim, só te interromper um minutinho, queria... Teodomiro, está aí? Levantar, Teodomiro, por favor. Teodomiro, para quem não conhece, ex-presidente do Sinduscom de Minas Gerais e atual presidente da Câmara da Indústria da Construção dentro da Federação de Indústria de Minas Gerais. Parabenizar pela recepção de vocês, pelo carinho, né? E obrigado pelo material que você enviou. E nós estamos tentando, vamos criar também a Câmara da Indústria da Construção dentro da Federação de Indústria do Estado de Goiás. A exemplo da sua SIC aqui. Parabéns, obrigado. Muito preocupado com o problema dos prazos de entrega das obras do setor. Eu já tinha, eu sou arquiteto, urbanista, arquiteto construtor, porque poucos arquitetos são consultores, muitos arquitetos são arquitetos mais meu perfil, no Banco Mundial, é o coordenador de tudo isso, já foi chamado, convocado para fazer esse trabalho. Nós lançamos, na presença do governador e o prefeito e dirigentes de classe de todos os setores do Brasil, um reto justamente em relação que nós tínhamos que mudar o sistema construtivo do Brasil, senão o setor ia para o brejo. Hoje nós estamos em torno de 3 milhões e não dá conta, porque nós passamos no Brasil de 120, 130 mil casas entre financiadas pelo SPT, que financiava 30 a 40 mil, e os FGTS e autoconstrução, para 1 milhão de casas no ano passado, ou seja, quase 10 vezes mais, fazendo as mesmas coisas que nossos ancestrais portugueses faziam quando chegavam no Brasil. Só que não fazemos mais com ordem de baleia. Eu estou na Secretaria de Ciência e Tecnologia, e a Secretaria de Ciência e Tecnologia, muitas vezes as pessoas nem sabem exatamente o que ela trata. Mas uma das áreas que ela trata exatamente é a educação profissional e técnica. Quer dizer, a FAETEC, que hoje tem mais de 300 mil alunos, está na área da Secretaria de Ciência e Tecnologia. E na FAETEC nós temos dado muita ênfase exatamente de formação profissional para a construção civil. Mas lógico que a formação da construção civil do modo tradicional. Então, para nós é muito importante conhecer o que está sendo proposto aqui, de tal forma que possa
materiais para nossos cursos e começar com uma área exatamente que venha a dar apoio a essa necessidade que, na menor dúvida, é imperiosa. E quem sabe daqui pode até sair uma proposta de se fazer uma coisa conjunta, começando por um núcleo onde a gente vai formar a pessoa, porque não adianta a gente entender, pode utilizar novos métodos construtivos se não tem depois a mão de obra que vai exatamente utilizar essas novas técnicas e novos materiais para fazer novas construções. O Instituto Aço Brasil ele é um gestor do Centro Brasileiro da Construção em Aço. Nós temos que sair de um modelo econômico linear em que os materiais vão da mina ou da floresta para os lixões, para um modelo de reutilização e reciclagem. É um sistema, é um ciclo fechado, que espelha a natureza. A indústria da reciclagem vai substituir as indústrias extrativas. Então, o ciclo dos materiais vai se fechar, sem geração de desperdício. O próprio aço hoje, gente, ele é 100% reciclável. Uma obra que você desmonta, volta para o forno e vira um novo aço, nem o alumínio tem a reciclabilidade do aço. Ele vira um novo produto. O carro vira geladeira, que vira parafuso, que vira arame farpado, vira o que a gente quiser. Nós temos um nó tecnológico grave, né? Nós precisamos de alguma maneira desatar esse nó. Eu queria entender de onde é que vem esse nó e de onde é que nós estamos amarrados. Nós estamos amarrados ao Adão e Eva, né? Está aí Adão e Eva, né? E Adão e Eva se confunde, né? Para mim, Eva foi quem criou a construção civil no mundo, né? Quando ela pensou, por que a Pedrita tem uma cadeira maior que a minha? Tá? Aí o que aconteceu? Criou-se a construção civil, né? O Adão descobriu, vou ter que empilhar pedra, porque não tem caverna para todo mundo, né? O nosso processo construtivo hoje assim, nos últimos quase 100 anos, tem sido um festival de interferência. E, senhores, interferência significa baixa produtividade, significa improviso. Você acha que é fácil colocar aquela caixinha ali, aquela caixinha elétrica? Provavelmente aquela caixinha vai estar 5 a 10 centímetros fora. E depois nós vamos utilizar aquele instrumento de precisão para resolver o problema, que é o picão, né? Para botar no lugar, né? E ninguém está muito preocupado com isso. Afinal de contas, nós sempre tivemos mão de obra barata, né? Toda a nossa construção civil em cima dessa premissa, mão de obra barata, eu posso fazer todo absurdo que eu quiser, que depois eu dou um jeito. Você imagina aquela alvenaria toda cortada para botar tubo, né, como uma estrutura se deformando, uma estrutura de qualquer estrutura se deforma, principalmente a de concreto que tem deformação lenta, aplicando tensões naquilo tudo. É claro que nós vamos ter isso. Então, nossas construções são um festival de patologias. É claro que as nossas obras temos fissuras, as dos concorrentes têm trincas e rachaduras, mas as nossas são apenas fissuras. Bom, e aí nós temos o chamado do ciclo de falta de visão sistêmica. É o ciclo que nós estamos o tempo todo atachados a ele, né? Grande interferência, sem coordenação modular, baixa pressão dimensional, com arremate, uso de meio úmido, que é a única maneira, o único meio construtivo possível quando você tem arremate, quando você tem falta de estrutura. Você é obrigado a usar o meio úmido. Portanto, você usa atividades artesanais, grande feedback de treinamento, dificuldade no processo, no controle de processo, porque é um controle artesanal, de meio contínuo, muito difícil de ser controlado, tá certo? Baixa produtividade assim, vai. É muito importante essa ligação entre o proprietário, o arquiteto e o empreiteiro, para que a gente defina o conceito estrutural. Então, como o senhor falou, não adianta nada eu avançar uma ferramenta fortíssima como estrutura metálica e depois vir fazendo tijolinho. E esses processos são muito importantes, principalmente a gente na estrutura metálica valoriza muito o arquiteto. Para a gente, o arquiteto é o elemento mais importante. O orçamento não é estático, é dinâmico. Não adianta você pegar a alvenaria ou a estrutura e botar preço por metro quadrado. Você tem que ver como é que você vai abastecer, qual é o tempo, qual é a produtividade, etc, etc. É simplesmente fazer um orçamento e só botar unitário vezes valor da X. As coisas a gente acredita que não sejam bem assim.
ir de encontro às novas tecnologias tão importantes. A gente aqui no Brasil precisa realmente dar um passo adiante. E eu vou falar então sobre essa técnica construtiva chamada steel framing, na verdade light steel framing, que são estruturas leves de aço. No programa, que é muito grande, Minha Casa Minha Vida, esses processos industriais, principalmente estruturas em light steel, não seriam uma boa solução? Você pode ter um comentário, Sidney? Não, eu acredito que são uma boa solução, principalmente quando se produz em escala. Em São Paulo está havendo um trabalho da Brasilite junto com a Caixa Econômica para a construção de uma série de casas para o programa Minha Casa Minha Vida, que vão servir meio de modelo para desenvolvimentos futuros, né? A gente ainda tem um problema de cultura muito sério aqui no Brasil, não só dos construtores, mas também dos usuários, né? Além disso, a habitação sempre é o segmento mais conservador, né? Então, para colocar inovação na residência, o proprietário fica um pouco renitente. Mas eu acho que não tem volta, como o senhor falou, né? Não tem volta. A gente tem que encarar o futuro, não dá para ficar nesse estágio, né? Essas soluções elas vão inevitavelmente acontecer e a gente tem que se preparar tecnologicamente para poder trabalhar da melhor maneira possível, né? Uma outra pergunta para o Cioto. A partir dessa sua prática de estruturas metálicas, quais são as prioridades que você vê para transformar o presente padrão no padrão industrial de construção? Segundo, nós temos que pensar antes, planejar, ter tempo para o projeto, discutir a construtibilidade dos mínimos detalhes. Não dá para utilizar estrutura metálica como nós utilizamos estrutura de concreto. Não é possível a possibilidade de modificações de ajuste de estrutura metálica são muito menores. Existem, mas são muito pequenas. E são extremamente caras. Vocês improvisarem a estrutura metálica, não só na estrutura, como em todos os complementos que acontecem após a estrutura pronta, fica muito mais caro do que vocês partirem de um. Nós temos que largar a mão. Quando você trabalha com estrutura metálica, você não tem mais que trabalhar com um projeto executivo só. Nós temos que trabalhar com um projeto de fabricação. Como vocês estão lidando com a questão da mão de obra? Como eu falei, nós já temos um corpo de engenharia de mais ou menos 60 engenheiros e agora nós fizemos 2 contratos com duas empresas grandes indianas. Elas fizeram Petronas Towers, estão fazendo aquele prédio do outro Trade Center, né, o Freedom, mas a demanda está sendo muito grande e muito rápida também. Então, por isso nós tivemos que realmente contratar. Estamos trabalhando com 2 ou 3 escritórios, um de Goiânia e um de Curitiba. Aí são projetos específicos. A gente passa o projeto para esses calculistas e vai monitorando dentro do padrão da Godeme. A Godeme é a única empresa que tem um programa de cálculo para prédio, porque nós tentamos comprar programas aí no mundo todo, mas não tem um tão bom quanto o nosso que nós temos que desenvolveu há mais de 20 anos. Esse workshop deu, por assim dizer, o pontapé inicial da ADEME para buscar, junto com vocês e com outras associações e sinduscões, o caminho de nova modelagem, nova coordenação modular, como o senhor disse, e usos de estruturas híbridas e de estruturas em metálicas. Eu gostaria de passar logo a palavra para o Sidney Palatini.
esse evento. E nós vamos falar aqui então sobre o steel framing, né, esse sistema construtivo. Mas voltando um pouquinho no tempo, queria lembrar que nossa construção é principalmente baseada no uso do tijolo, da alvenaria, né? E que o primeiro registro que a gente tem, provavelmente o tijolo é até mais antigo, mas é no Antigo Egito. Quer dizer, eles faziam os tijolos de adobe, naquela época, e construíam. E esse processo ele permaneceu por milhares de anos, né? E hoje, as construções mais comuns, assim, com menos tecnologia, até, não mudou nada, né? Nós temos assim, alto índice de desperdício, a gente se esforça para melhorar, mas com esse sistema, dificilmente a gente vai conseguir atingir os patamares de produtividade que a gente precisa, né? Por quê? É uma construção lenta, pouco uniforme e tem muito desperdício de material. O concreto ainda tem que evoluir muito aqui no Brasil para chegar a um padrão de qualidade alto. O Cioto apresentou para a gente nesse seminário os sistemas que eles estão adotando para que o concreto atinja padrões melhores, né? É possível, obviamente, o que ele está fazendo é separando totalmente a fase de construção em concreto das fases complementares. Então, para que não haja interferências. Bom, mas existem outros diversos sistemas que são efetivamente mais afins com a ideia da industrialização. E os sistemas metálicos, pelo próprio processo intrínseco de fabricação e de produção, ele é obviamente industrializado, ou seja, ele está inserido totalmente dentro desse processo de produção. O steel framing é um dos sistemas que podem ser utilizados. É um sistema de perfis leves, né, que tem uma série de utilidades. Então, o que é? É um sistema construtivo, que utiliza esses perfis leves, de aço galvanizado, e que com eles a gente consegue montar painéis autoportantes estruturais. E depois a gente começa a agregar uma série de camadas que fazem os revestimentos, os fechamentos, os enchimentos das paredes. Isso a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Vocês estão acostumados já, né, com o drywall, e são sistemas parecidos, com a diferença que o drywall não é um sistema estrutural, então ele só serve para fazer vedação interna. O steel framing não, eu consigo efetivamente construir com ele, né? E ele na verdade é uma tradução em aço desse tipo de construção de madeira americana tradicional. Então, as indústrias americanas siderúrgicas se dedicaram a transformar isso aqui em um sistema metálico. E ao transformarem, perceberam que o uso poderia ser muito ampliado. Então, o que a gente tem é um sistema que tem algumas características, como flexibilidade total de arquitetura, produtividade, alta produtividade, construção a seco, né, baixo desperdício, sistema leve, de fácil montagem e manuseio, rapidez de execução, excelente desempenho térmico e acústico, eu vou mostrar rapidamente depois, né, rápido retorno de capital por causa da velocidade e baixo impacto ambiental. Eu tenho a possibilidade de construir. Inicialmente, ele foi pensado para residências, mas ele se ampliou, o uso se ampliou. Para edifícios de até 5 pavimentos, existem alguns exemplos de 7 pavimentos também. Fechamentos de fachadas, ou seja, a substituição de painel arquitetônico, um painel pesado, por um sistema mais leve. E, isoladamente, a parte somente estrutural de cobertura, ou seja, só a cobertura. A construção pode ser feita em qualquer material e eu trabalhar a estrutura da cobertura em steel frame. Em questão de sustentabilidade, foi feito um estudo em cima dessa plantinha daqui, comparando alvenaria estrutural e steel frame. E a conclusão que eles chegaram é que, para fazer a neutralização do carbono, eu preciso, no caso do steel frame, de apenas 1/3 da quantidade de árvores, no caso, né, do que eu precisaria para uma alvenaria estrutural. Ou seja, ela é muito mais sustentável do que uma construção convencional. Isso avaliando todo o ciclo de vida da construção. Ao mesmo tempo, eles chegaram à conclusão também que, atualmente, o custo é comparável ao convencional. E o prazo de entrega, no caso da construtora Sequência, que era quem estava fazendo essa construção, era 35% menor. Mas esse prazo ele pode ser até bem menor, dependendo do tipo de obra. Então, o que acontece? Vem a coordenação modular. Eu tenho um módulo estrutural, que é 40 por 40 ou 60 por 60. E eu trabalho
a partir desse módulo com painéis de 1,20 m por 1,20 m. Então, eu não trabalho com elementos pequenos, tijolos, blocos, eu trabalho com chapas. Eu agrego chapas de 1,20 m por 2,40 m, ou 2,70 m, ou 3 metros, dependendo do meu pé direito. Quer dizer, eu aplico uma chapa inteiriça para fazer o fechamento. Ao mesmo tempo, eu projeto individualmente cada parede. Estruturalmente, eu sei o que essa parede pesa, quanto que ela pesa, quantos metros lineares de perfil ela tem, quanto que eu vou gastar de revestimento nela, porque eu estou projetando individualmente cada parede. Ao mesmo tempo, eu consigo fazer um balanço térmico da construção diferente da que eu tenho hoje. Uma construção convencional em alvenaria, as paredes são todas iguais, ou ela é externa ou ela é interna, vai variar a espessura, mas não a característica da parede. Se eu tenho uma fachada norte ou se eu tenho uma fachada sul, basicamente o desempenho dela vai ser igual. Nesse caso, eu consigo criar paredes diferenciadas. Se eu preciso de um desempenho alto, eu vou criar uma parede diferente para a fachada norte. Ou se eu preciso, meu filho é baterista, por exemplo, né? E ele precisa de uma sala isolada, eu consigo isolar uma área onde ele vai poder praticar. Como é uma construção muito leve, normalmente a maior parte das construções são feitas se utilizando uma fundação radier, que é uma fundação muito simples. Mas eu também posso fazer sobre fundação baldrame, dípica baldrame. No caso aqui é um piso flutuante, elevado. E eu estou dentro das normas brasileiras, principalmente a norma de cálculo, de dimensionamento de estruturas, perfis conformados a frio. Recentemente, o Ministério das Cidades lançou esse documento, que é um documento que normatiza o uso de steel framing para construção e, vamos dizer, a Caixa adota atualmente essa diretriz. Ela tem alguns exageros que ainda estão sendo discutidos, mas é um documento interessante e que baliza tecnicamente a Caixa para poder financiar esse tipo de construção. O sistema usa um aço estrutural, esse ZAR 230 é um aço galvanizado estrutural, em espessuras bem finas, 0,8, 0,95, 1,25 normalmente. E são basicamente dois tipos de perfis, um U enrijecido, que é o montante, e um U simples, que é a guia. E eles têm algumas medidas padronizadas, né? Todas as ligações são feitas com parafusos autotrocantes e autoatarrachantes, então ao mesmo tempo que eu perfuro, eu já atarracho também, já aperto. E eu crio, então, quadros estruturais. Da mesma forma que o drywall, ele também já tem passagens moduladas para que eu atravesse com as minhas utilidades, tubulações, etc. A grande diferença é que eu posso fazer produção em fábrica disso aí. Então, eu posso ter bancadas especializadas, gabaritos, né? Se eu vou fazer uma construção, por exemplo, de um conjunto habitacional, que são casas, modelos repetitivos, eu vou ter bancadas especializadas, onde eu vou estar fazendo determinadas peças com precisão milimétrica. Depois eu estoco esse material, boto no caminhão e vou para a obra para fazer montagem. Eu não vou fazer empilhar tijolo, montar forma, né? Eu vou montar esse negócio. Outra questão também, os elementos em si, eles são muito finos, por isso a carga é distribuída por muitos elementos. Então, aparentemente, eu tenho muitos elementos, mas são elementos leves. Eu faço estabilização através de contraventamentos, normalmente ou com fitas metálicas, que é o mesmo material que é feito o perfil, chapa galvanizada, ou então com o próprio perfil, inserindo ele dentro da estrutura e criando essas treliças, né, que enrijecem as paredes. As lajes eu também faço com o vigamento de piso, eu também posso fazer com esse tipo de perfil, né, e eu ainda posso criar soluções ao juntar perfis de vários tamanhos e criar outros tipos de perfis, né, por associação. Não são novos perfis, são novas configurações para resistências diferentes. Posso fazer laje úmida,
possível, tem uma forma técnica de fazer isso, mas normalmente o ideal seria trabalhar com laje seca. Então, para laje seca, normalmente se usa a chapa de OSB. A chapa de OSB ela consegue aguentar até 650 kg por metro quadrado, que é um desempenho muito bom. Se eu não preciso isso, eu posso diminuir a espessura ou aumentar o espaçamento do meu vigamento. Para o telhado também é a mesma coisa, é o mesmo perfil que eu vou usar para fazer a estruturação de telhado, como se fosse uma carpintaria metálica. E com a possibilidade de pré-fabricação também. Então, dentro daquele sistema de fabricação, eu também posso fabricar meu sistema de telhado. O ideal nesses sistemas são coberturas leves. O fato de eu ter um sistema de cobertura leve significa que a minha estrutura de aço que está por baixo disso aí também vai ser menor, ou seja, eu vou gastar menos aço para essa estrutura. Então, o shingle, por exemplo, é um material bastante adequado. A telha metálica gravilhada também, muito resistente, muito leve. São materiais interessantes para esse uso. A chapa de OSB, ela vai no piso, mas ela vai fazer o fechamento das paredes também. E, ao mesmo tempo, ela aumenta a rigidez da construção, porque ela ajuda a contraventar, né, a construção, a estrutura. Quando ela diminui o comprimento de flambagem para 30 centímetros, por causa da distribuição dos parafusos dela, ligando a estrutura. Outra questão interessante também é o uso de uma barreira, de uma membrana hidrófuga nesse tipo de construção, que é o que a gente não tem nas nossas construções. Essa membrana permite que as paredes respirem. O vapor d'água, ele atravessa a parede. Como vocês podem ver aqui, a água está sendo aquecida, o vapor está saindo, mas não pinga uma gota. A água não entra, mas o vapor atravessa. A parede respira. Então não cria umidade dentro da parede, nem mofo na parede. Então, normalmente, as construções são todas envelopadas com esse material e é uma condição muito salubre. Eu posso revestir essa chapa depois de colocar a barreira hidrófuga, tanto com argamassa, como com réguas de vinil, o chamado siding vinílico, como siding metálico também, chapas cimentícias. Esse daqui é um tijolinho, mas é um tijolinho colocado sobre a parede, mais decorativo, de forma decorativa. Então eu posso usar diversas configurações. Dentro das paredes eu tenho um sistema de isolamento acústico, termoacústico, na verdade, composto de painéis de lã de vidro, que dão um isolamento muito maior do que a gente tem hoje em alvenaria. Tanto que a norma está com uma exigência muito alta para a alvenaria e vai haver uma série de problemas nas nossas construções. Mas com os sistemas de drywall e isolamento de fibra de vidro, é possível conseguir se adequar à norma com bastante facilidade. Dentro dessa ideia de tecnologia, ela adota os sistemas PEX e eles conseguem, como vocês podem ver, atravessar. É possível utilizar a tubulação rígida também, mas o PEX é mais inteligente nesse caso, porque ele vai atravessando toda a estrutura, a montagem é muito rápida, depois se testa o sistema, vê se realmente não está havendo nenhum problema, não tem nenhuma infiltração, e só então se fecha a parede. Se houver no futuro alguma infiltração, é muito fácil abrir essa parede, consertar e fechar de novo. Não é o caso de usar o instrumento de precisão que o senhor falou, né? O picão, e ficar quebrando a parede toda para tentar descobrir onde é que está o vazamento. No gesso ele vai aparecer logo também. E da mesma forma com as instalações elétricas, elas se distribuem nos conduítes de forma rápida, se testa tudo e depois fecha a parede. Depois fecha a parede com chapa de gesso acartonado. E eu agora queria apresentar algumas obras, então, rapidamente. Essa daqui é uma obra do Comperge, que a Petrobras está fazendo, né? O ideal aqui, o que a Petrobras encontrou de interessante, primeiro, a rapidez, né? A possibilidade de ampliar ou reduzir isso no futuro, grandes vãos, porque eles estão usando estruturas treliçadas, né?
e uma velocidade de construção muito grande, porque isso aqui é a prefeitura do Comperj, né? Então, daqui é que eles vão gerenciar todas as obras, isso precisava ficar pronto muito rápido e com qualidade. Essa é uma agência bancária da Caixa Econômica, que foi feita em Brasília, então segue um padrão construtivo. Normalmente se faz o radier, se traz as paredes já pré-montadas, sobre essas paredes, nesse caso aqui foi aplicado o Tyvek, que eu falei, a barreira hidrófuga, e a chapa cimentícia, sem a chapa de OSB em todas as paredes. Mas lá dentro, para ajudar o contraventamento, aqui a estabilização, eles colocaram o OSB. É um vão livre bem grande, porque é o saguão de uma agência bancária, e depois a agência bancária pronta. Ele não difere, é padrão, né? Projeto padronizado. Nesse caso aqui, um posto de gasolina da loja MPM, é a mesma coisa, o radier, o material já vem semi-pronto, uma obra limpa, poucos operários trabalhando, as equipes são pequenas, equipes de montagem muito eficientes e muito produtivas, né? E a loja pronta. Esse aqui foi um prédio que foi feito aqui em Belo Horizonte, mas eu queria passar um pouco mais rápido por esse já tem algum tempo, que a gente consegue ver a estrutura, né? São 5 e 7 pavimentos. Foi feita uma avaliação de pós-ocupação e os inquilinos são muito satisfeitos com o resultado. E aqui o método, o uso dela em fachadas, né? Substituindo o painel arquitetônico. Nesse caso aqui é um método embutido, ele está entre a estrutura metálica, poderia ser uma estrutura de concreto também, né? Ela sendo colocada e depois o prédio pronto, revestido. Esse prédio aqui também foi feito agora recentemente aqui em Belo Horizonte, né? E é um prédio de 13 pavimentos, revestido com painéis de alumínio na parte externa, mas é um prédio de estrutura metálica que foi construído sobre um supermercado, né? Então aqui embaixo é o supermercado, que funcionou enquanto o prédio estava sendo construído. O prazo de execução foi 1 ano. Isso aqui vocês podem ver, então, a estrutura metálica, já com a proteção contra incêndio, e a estrutura de aço leve, fazendo a parte estrutural da fachada, de fechamento de fachada. As mantas de isolamento termoacústico estão aqui estocadas para serem aplicadas. Esse aqui é no Minas Tênis Clube, que é no prédio novo que foi terminado recentemente. Então essa é a parte do teatro, é uma parede muito grande, toda a lateral dele foi feita assim. Então é uma estrutura mista de aço e concreto, a estrutura do prédio em si, né? Pilares mistos de concreto, vigas de aço e o fechamento com esse sistema combinado, então com o sistema de light steel framing. Aqui a gente consegue ver bem, né, os pilares de concreto, a parte estrutural metálica e os fechamentos em steel framing. E depois o prédio já com o acabamento dessa empena. Esse aqui é uma estrutura de concreto normal, como vocês podem ver. E aqui, então, só a fachada com o steel framing, depois ele vai receber os revestimentos, aqui vão entrar os vidros, etc. Mas isso é um sistema muito leve. Se isso for computado desde o início da obra, no cálculo da obra, em termos de redução de peso, vai reduzir bastante, inclusive a parte estrutural também, fundação. Nos Estados Unidos ele é muito usado em casas, mas também em hotéis, por exemplo, né? Em hotéis de 5 a 7 pavimentos. Eu já estou terminando. No Chile também se desenvolveu muito, começando pelas estruturas de cobertura, depois pelos segundos pavimentos apenas, né? Até às vezes sobre uma construção existente e até 100% da edificação. E o que eles perceberam lá era o seguinte: como a velocidade de construção era muito grande, eles tinham um ganho de tempo. E eles podiam transformar esse tempo que eles ganhavam em metragem quadrada para revenda. Ou seja, em vez deles oferecerem uma casa de 40 metros quadrados, eles ofereciam uma de 55 pelo mesmo preço.
pelo giro do capital e pelo retorno do capital antecipado. Então, inclusive casas populares, grandes condomínios populares lá no Chile estão sendo feitos ainda, até porque a construção ela resiste a terremoto, então isso é uma vantagem muito grande lá no Chile. Esse é um grande condomínio que foi feito próximo de Santiago. E, por último, essa aqui é um projeto do CDHU lá de São Paulo, do estado de São Paulo, que é um projeto chamado Vila Dignidade, uma casa para pessoas de terceira idade pobres, né, mas que tenham autonomia. Então, são pequenas unidades, conjugadas quase como numa vila, com uma infraestrutura. Isso foi pensado inicialmente, obviamente, foi pensado em alvenaria normal, mas foi construído em steel frame. E aí o CDHU adotou o sistema para fazer todos os... São 150 municípios, mais ou menos, que eles pretendem fazer. Então, ele segue esse padrão. O radier, o material já vem montado, começa a montagem no campo, a cobertura, os materiais já estão estocados dentro da casa para fazer os fechamentos, e aqui o visual dela pronta, que não difere, vamos dizer assim, do que seria, no caso, a de alvenaria. Eu fui obrigado a ser um pouco rápido demais até, porque o tempo é muito curto. Mas se vocês tiverem mais interesse, o CDCA, na biblioteca do CDCA, tem esses 2 manuais, que eles estão em processo de revisão e ampliação, inclusive. Tem uma página exclusiva sobre Light to Frame no site do CDCA, onde vocês vão encontrar mais informações, fornecedores, etc., né, para projeto, cálculo, consultores, montadores, fornecedores, etc. E mais uma publicação do CDCA, esse aqui é interessante, para quem tiver necessidade de fornecimento de produtos da cadeia do aço em geral, o Guia Brasil da Construção em Aço. Então isso pode ser feito download ou então observado diretamente no site. A questão realmente é essa. Os sistemas eles já existem, eles estão aí à disposição de vocês. A questão é usá-los. Muito obrigado, então. Vou passar a palavra. Muito obrigado, Sidney. Agora vamos ouvir Carlos Valério Amorim, da CODEME, que tem uma vasta experiência em prédios inovadores, em estruturas de metal, estruturas híbridas. Passa a palavra para Carlos Valério. Boa tarde. Licença a vocês fazer a palestra sentado. Eu tenho algumas observações aqui. Eu sou engenheiro de desenvolvimento da CODEME, eu atuo na área de análises múltiplos. A CODEME é uma empresa aqui de Betim. E hoje nós estamos desenvolvendo vários projetos nessa área de prédio. Nós ocupamos hoje um percentual muito pequeno na construção civil, o que é normal. O crescimento tem sido gradativo em função de várias situações brasileiras. A indústria de aço no Brasil, até pouco tempo atrás, não era para uso da construção civil, era para aplicação em carros em linha branca. Agora que, a partir da Gerdau, com os laminados, ela vem crescendo bastante, e eu vou apresentar aqui o que a CODEME está fazendo nesse nosso mercado. A CODEME é uma empresa que fez há pouco 30 anos, e desses 30 anos, 20 anos, ela dedicou a essa área de andares múltiplos. Aqui é um prédio que nós estamos terminando no Rio de Janeiro, um prédio foi locado para a Petrobras,
mais ou menos 200 mil metros quadrados, 8 subsolos. Você pode ver que está bem na região central do Rio de Janeiro, com a dificuldade logística muito grande. Bom, o conceito mais importante que a gente falou no filme que passou aqui é essa integração entre o proprietário, o empreiteiro e o arquiteto do projeto. Como a estrutura metálica trabalha em milímetros, é muito importante a nossa integração com a arquitetura para que nós consigamos fazer o máximo possível. Lógico que a gente não atingiu nem a metade da história de outros países, que a gente consegue fazer os projetos todos antes e fazer a obra com um prazo bem mais curto. Essa integração tem sido feita e a gente tem conseguido bastante sucesso no nosso projeto. Para que você consiga um projeto mais sustentável, a gente obedece esse ciclo aí, que são os projetos mais arrojados, com dificuldades logísticas, implantando novas tecnologias, maior produtividade, consequentemente, os custos indiretos mais otimizados e otimização de mão de obra. Essa obra aqui, eu vou mostrar em seguida, foi uma empresa que, antes de fazer a obra, ela analisou todo o processo, onde ela poderia diminuir custos, ou ter mais garantia e diminuir principalmente a palavra risco. Bom, para vocês observarem aí que o histograma da obra de 9 meses, uma obra de estrutura metálica, nós vamos gastar muito menos gente. Ou seja, ele tem muito menos canteiro, muito menos banheiro, muito menos custo de água, esgoto. Então, isso tudo, principalmente para as empresas que estão fazendo prédios corporativos que necessitam do LEED, onde o líder mínimo é o Silver, isso é muito importante. Outra coisa, na análise de risco, ele começou a... O que está acontecendo no momento, né? Eu falei até no filme lá, que os orçamentistas hoje fazem a conta de quantitativo vezes unitário. Então, nesse caso, ele começou a fazer uma previsão. Qual o risco de falta de mão de obra? No caso de estrutura convencional. Aumento de custo de insumos, antecipação de desembolso, garantia de cronograma pelo empreiteiro, aumento de desvio de insumos. Então, ele fez toda essa análise na estrutura metálica da mesma maneira. Falta de mão de obra, o índice é muito baixo, nós temos a mão de obra toda qualificada. Aumento de insumos, quando fecha o contrato, o contrato é fechado, não tem aumento nenhum durante um grande período. Né? Hoje, inclusive, antigamente as pessoas falavam, pô, no custo de estrutura metálica eu tenho que pagar o aço todo, 50%, isso não existe mais. Nós estamos fazendo agora, acompanhando o fluxo de caixa da obra, então não há essa preocupação mais. E a garantia de entrega do serviço, né? Nós temos controle sobre todo o processo, desde a arquitetura, fabricação, montagem, transporte, logística. Então isso é muito bem acompanhado e faz com que a gente possa garantir todo esse serviço. Outra coisa importante é que ele fez uma simulação. O que ia acontecer com o concreto, com o aço e com a mão de obra nesse período da obra. Ou seja, ele fez um acompanhamento, coincidentemente, coincidiu naquela época da crise de 2008, ou seja, não adianta você falar para a gente que custa R$250 o metro quadrado de laje. Você tem que ver quanto é que você vai gastar na hora que você for pagar. Isso é muito importante. Então o cara fala, o orçamento meu é 250, o seu preço é 350, 450. Isso não é verdade. A verdade é quanto você for pagar e quanto que você produz. Se você garantir a produção na época certa, você está falando a mesma coisa. Né? E não com, eu acho que eu vou fazer. Bom, a estrutura metálica, muitos já conhecem, mas só para relembrar, estruturas, perfis laminados e pilares metálicos, essa é a estrutura mais tradicional. Hoje nós temos algumas evoluções. Hoje, steel deck, aplicação de steel deck, concretagem de laje. Em 2004, nós criamos esse sistema, que é um sistema com pilar misto, para obras de grande porte, onde a gente consegue diminuir o custo do pilar. O pilar trabalha mais a compressão, basicamente a compressão. E quem absorve bem a compressão é concreto, não é aço. Então, nós mantivemos um pilar metálico de montagem, para não perder a velocidade,
e criamos esse processo do envelopamento do pilar. Hoje nós já evoluímos para um novo sistema, graças a fornecimentos, né? Hoje nós temos o tubo. Antigamente o tubo aqui no Brasil era só para a Petrobras, hoje a Valorec, a Nippon Steel, e nós mesmos estamos fabricando alguns tubos e estamos aplicando nos pilares, ou seja, a gente não tem mais forma nenhuma, que era a última reclamação dos consultores com relação ao processo. Aqui os shafts é outra briga que eu tenho com os consultores, né? Os consultores fazem um shaft de 2 metros por 2 metros para passar 2 tubos de 100. Então, esse aqui são shafts americanos. Hoje tem a norma de incêndio, ou seja, você tem que furar a dimensão do tubulação que você vai passar e, fora isso, fazer a proteção do fireproof, né? Não adianta nada você proteger a fachada e deixar um shaft de todo tamanho dentro do prédio que vai virar chaminé do mesmo jeito. Aqui a proteção passiva, né? A gente aplica 2 produtos, é o CAFO 300 e o Blade Shield, são os processos mais baratos, mas tem as pinturas intumescentes também. Aqui as furações, o tipo de furações que a gente normalmente adota, as furações de retorno maiores, mais próximas dos núcleos dos pilares, que a gente faz um corte, ou as furações normais para as tubulações. As escadas, hoje em dia, o carpinteiro de escada sumiu. Então, muita gente quer que a gente faça só escada, mas a gente faz o prédio todo. Aqui as ligações, né, com parede de diafragma, as proteções especiais, como aquela para parede de diafragma com muita incidência de água, né? Aqui a passagem de instalações, ou seja, você pode pendurar todo tipo de tubulação na laje steel deck normal, como se fosse uma laje de concreto, não tem tecido nenhum. As gruas novas, né? Essas não é novas. Essa é a grua roofing. Essa é a grua própria para estrutura metálica. E agora, em São Paulo, você não pode ter gruas sem ser a roofing. Porque agora você não pode passar por cima do vizinho, nem pela rua, nem por lugar nenhum. Então agora o Brasil já está importando, em São Paulo a gente já só adota, é a tendência de só adotar essa grua. Essa é uma grua mais produtiva, ela tem uma velocidade mais alta e é própria para a estrutura. E não adianta nada fazer estrutura metálica se eu não tiver um processo completo, ou seja, eu preciso adotar, não adianta, se o outro comentou, fazer uma estrutura metálica e depois usar tijolinho. Né? Então eu preciso economia usar o drywall, os sistemas PEX, as alvenarias, as fachadas unitizadas, né? Hoje, os prédios corporativos todos a gente está trabalhando com essa fachada. E a parte de segurança, né? A parte de segurança da estrutura metálica é muito importante. A gente tem um procedimento todo especial com relação a esse item, né? A gente trabalha com sistema de cabos, né? Sistema de segurança duplo, as proteções de andares na estrutura metálica são bem menores, que a velocidade é muito grande, você não precisa fazer tanta proteção externa. Porque, principalmente, nós não temos desforma. A gente só faz forma e depois concreto. Não tem mais nada para fazer. O processo é muito para frente. Ele não volta para tirar nada, nem fazer reforma. E outra coisa importante é a parte de reaproveitamento da estrutura, né? Nós temos todo um processo de reciclagem, menos emissão de CO2. E o que a Codem está fazendo para ocupar um espaço? Como eu falei para vocês anteriormente, hoje talvez a gente ocupe menos de 1% de todas as estruturas para prédios no Brasil. Então nós estamos numa engenharia muito forte, nós estamos importando alguma coisa momentaneamente, porque realmente o calculista virou uma coisa que não existe. Para formar um bom calculista demora no mínimo 5 anos. Então temporariamente nós estamos importando alguns calculistas e estamos adotando alguns projetos, alguns programas de projetos que a gente pode fazer em qualquer lugar do mundo. A parte de detalhamento também, a parte de fabricação. Nós acabamos de inaugurar uma fábrica de fora para 2.500 toneladas mês, uma fábrica bem moderna, toda automatizada. O sistema de logística também nós estamos aprimorando muito, porque é uma das coisas mais importantes hoje.
essa empresa que contratou a gente numa obra, ela levou em consideração quantos caminhões entravam na obra. E ela calculou quanto de CO2 ela ia economizar com caminhões de forma, desforma e etc. E a parte de montagem é um treinamento muito forte, né? Nós temos uma empresa, um número de pessoas muito bem qualificadas e com um treinamento muito aprimorado. Bom, hoje o Clube Codeme está produzindo na faixa de 126 mil toneladas anos, a Codeme 5 mil toneladas mês, que é 1.000 em Betim, 1.500 em Taubaté e agora Fábio de Fora, 2.500. O Grupo Metasa, que a Codeme adquiriu há pouco tempo, com 3 mil toneladas, é a Medform, que produz toda a parte galvanizada, steel deck, telhas, terças, produzindo mais 2.500 toneladas. Que é a fábrica de Betim, a fábrica de Taubaté e a nossa nova fábrica de Juiz de Fora, do lado da Mercedes, que acabamos de inaugurar, todo o equipamento ultramoderno. Uma fábrica de 2.500 toneladas, com mais ou menos 300 a 350 pessoas só. Aqui alguns prédios, algumas edificações que nós já fizemos. Aqui é um prédio em São Paulo, com fachadas pré-moldadas. Aqui um hotel em Guarulhos. Esse hotel é, além da estrutura metálica, as fachadas são pré-moldadas e os banheiros prontos. Esse é um prédio em Buenos Aires, o Grupo La Nación, a gente construiu junto com a Sinter. Um prédio da Unimed Maringá, Salvador Shopping. Nós lançamos o Pilar Misto em 2004. Aqui um prédio das Nações Unidas. Hoje uma torre dessa está alugada para o Banco Itaú e a torre da direita é a sede da Aracora Hotéis. Aqui você pode ver a estrutura metálica redonda, né? Ou seja, não tem mais essa preocupação dos arquitetos que o aço não faz nada redondo, a gente faz qualquer tipo de estrutura. Aqui um shopping em Uberlândia com uma torre, nós terminamos há pouco. Em Brasília, uma expansão de um shopping que nós fizemos em 2002, nós dobramos o Taguatinga Shopping, com um prédio comercial, com uma ponte ali de salas, né? Aqui perto da Petrobras, aquele que eu citei há pouco, está sendo inaugurado agora também. São 4 torres, 200 mil metros, quase 200 mil metros quadrados de laje, 6 ou 8 subsolos, uma obra muito difícil para sair do chão. Aqui o Minas Tênis Clube, a área de lazer. Esse prédio que eu citei anteriormente, que a empresa fez todo aquele levantamento de risco, né? Chama The One. Esse prédio foi gerido por um fundo imobiliário, foi lançado no mercado, está terminando agora esse mês, está entregando. Todo o processo de núcleo de concreto, estabilização. Esse vão da estrutura metálica são 17 metros. Esse vão tem 17 metros, ou seja, eu só tenho pilar lateral, não tem nenhum pilar no meio do vão, por exigência do cliente. Nós precisamos fazer toda uma logística. Em São Paulo hoje as carretas só entram no perímetro de meia-noite às 4 da manhã. Então com isso a gente tem que, antes de começar a obra, fazer todo um trabalho logístico de carretas, né? Eu vou mostrar adiante. Nós tivemos que fazer uns 2 ensaios noturnos para treinar o carreteiro, e depois que nós treinamos o carreteiro, esse carreteiro ficou exclusivo para essa obra. Aí o Hospital Sírio-Libanês, o Shopping Ceilândia, está vendo? Uma estrutura toda redonda. Esse balanço aqui tem 42 metros. Aqui um centro de convenções em Brasília também. A Unimed, que nós vamos fazer agora aqui em Belo Horizonte. 2 prédios comerciais em São Paulo, o Grupo DHF. O Hospital Mater Dei, nós estamos aguardando terminar as fundações, a estrutura já está toda fabricada. E o Hotel Ibis Savassi, que já começou a montar, aqui em Belo Horizonte também. E esse projeto, que é super interessante para finalizar, é um projeto americano, são 2 torres para o sede da Camargo Correia, ali na Funchal. É um prédio, projeto americano, ele é todo projetado no Revit BIM.
ou seja, nós tivemos que fazer toda essa adaptação para isso. É um prédio que roda. Ele não tem nenhuma laje igual, todas as lajes são diferentes. Ele tem essa formação arredondada e cada andar, esse redondo está no lugar. Ou seja, além dos pilares acompanhar a fachada, a laje também faz um sistema rotativo. E aqui um prédio aqui em Belo Horizonte, que nós estamos 180 metros de altura e devemos começar em breve. Bom, muito obrigado. Mesa, por favor. Falta um? Ah, é o nosso Nemer. Ok. Oi. Eu gostaria de complementar aquilo que eu disse na ocasião da palestra sobre o PIN e apresentar aos senhores. Cadê o anterior? Tem um slide que eu pedi para colocar na frente da minha apresentação, para que os senhores possam tomar nota de alguns endereços de empresas que fazem tanto treinamento para o BIM, como também fazem o BIM para pessoas que não, para empresas que não tenham uma estrutura montada para BIM e evidentemente é o futuro, mas que até ser implantado isso deixaria que todos ficassem, digamos, ligeiramente atrasados com relação a... Não peça para ele, né? Deixasse ligeiramente atrasados com relação ao restante do andamento da coisa. Não é esse. Vamos ver se ele acha. Mas basicamente é o seguinte, existe a associação chamada AGESP, ela tem um site e é agespbrasil.org. Lá os senhores poderão fazer, inclusive, matrícula ou combinar com a diretoria para que possam fazer cursos em company na cidade de vocês. Fora isso, como foi mencionado no próprio trabalho do nosso colega da Gavisa, eu estou colocando, se aparecer o slide, os endereços eletrônicos de algumas das empresas citadas, para que os senhores possam anotar e, se for o caso, fazer contato. Essas empresas estão preparadas para dirigi-los e orientá-los em relação à implantação do BIM. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, é evidente que é o futuro, mas ninguém tem varinha mágica. E os projetistas terão que se adaptar a essa realidade, e não é uma coisa simples. Não é uma coisa assim que se faz do dia para a noite. É evidente que delegar aos projetistas essa condição fica mais fácil, porque, vamos dizer assim, a missão principal nossa é a parte da incorporação. Eu, como sou do Secov, o Secov basicamente é a representante dos incorporadores, e nós, como incorporadores, somos os primeiros a começar e o último a sair, e o que primeiro te apanha também. Então é importante que, à medida que o projeto fique mais adequado, menores serão os problemas que nós vamos enfrentar com relação às incorporações que a gente faz. Eu vou começar a falar, mesmo sem slide. Eu vim falar sobre os manuais de escopo de contratação de projetos para a indústria imobiliária. Eu tenho feito isso já há alguns anos. É um projeto que nós começamos no ano de 2000. Foi um projeto que surgiu de um acordo entre as associações de profissionais de projetos
e o Sinduscom e o Secor e o Sindistallação de um lado e do outro lado as associações de projetistas, visando o quê? Visando dar um ordenamento à atividade de projeto. Hoje, quando os senhores compram um projeto, ou qualquer outra coisa, necessariamente há uma concorrência, há uma, digamos, tomada de preços e muitas vezes acabamos sendo, digamos, ligeiramente enganados pelo resultado que nós pretendemos. Ou seja, nem tudo aquilo que se pediu ou se imagina que viria no projeto vem, tá certo? Ou então, vamos comparar preços, e os preços têm uma diferença que não se justifica, ou nós não sabemos exatamente o que estamos comprando, não estamos comparando coisas iguais. Então, esses escopos de projeto visam o quê? A partir do momento em que eu indique para um ou mais projetistas estabelecerem seu preço, sua proposta comercial em relação a uma proposta técnica que eu elaborei, digamos, o que eu pretendo receber, os preços podem ser exatamente comparados, porque pelo mesmo produto nós podemos comparar as propostas comerciais. E aí cobrar, inclusive, o resultado daquilo. Bom, voltando naquele slide, olha, aqui, bom, vejam bem, a GESC, ali está o site dela, a DOR, a ARCO, a DWG, a Carvalho a SBD. A SBD ela tem uma característica, ela pode pegar um projeto pronto, que já está pronto, você já tem todos os projetos, e ela tem condição de levantar esse projeto e conseguir localizar todas as incongruências. E também, como resultado final, ela consegue te passar todos os quantitativos exatos. Vale a pena, digamos, fazer uma consulta no caso de que, vamos dizer assim, já estejam em andamento com alguma coisa. Essa é a primeira imagem que se tem do escopo, do site, do manual de escopo. Ela tem diversos campos, nós temos inclusive fórum, vídeo, e basta que se faça o login para se poder acessar todos os recursos que ele oferece. Esses aqui são todos os 14 manuais que até agora já foram feitos. Nós temos acústica, ar-condicionado, ventilação, arquitetura, infraestrutura esportiva, arquitetura, urbanismo, automação, coordenação, estrutura, impermeabilização, instalações elétricas e hidráulicas, luminotécnica, paisagismo, revestimento de vedações. Nós faremos agora, no próximo semestre, eu estou aqui com o meu diretor do SECOB, o engenheiro Marcos Belé, nós vamos fazer um manual, ou melhor dizendo, um caderno de encargos do incorporador. E vai desde o dia que ele acorda de manhã, tropeça na cama e resolve fazer um prédio, até o dia que ele vai ser devidamente processado pela construção. Porque, como todos nós sabemos, no fundo, o grande responsável por toda essa indústria e por todo o fato da incorporação, como prevê a lei, é o incorporador. Se ele representa a figura do construtor, isso não vem ao caso, não estamos discutindo isso. Perante a lei, perante Sua Excelência, o juiz, o meritíssimo juiz que vai conversar com a gente, o responsável somos nós. Não importa se foi o Zezinho, aquele gato, não importa.
Quem vai responder somos nós. Então, como nós vamos responder, nós temos que nos prevenir. Para nos prevenirmos, a melhor coisa é ter um bom projeto. Porque se não tiver um bom projeto, o resto vai ser apenas consequência de um erro inicial, primordial. Nós temos também a alegria de dizer que já estamos fazendo a segunda edição. Ou seja, a primeira edição foi em 2006 que nós lançamos. Atualmente recentemente nós fizemos uma revisão geral, adaptando as normas de sustentabilidade, adaptando as normas de desempenho, e nós temos aqui, essa alegria de dizer que nós temos 250 mil downloads dos manuais. Quer dizer, daqui a pouco nós estamos com mais downloads do que a Bíblia. Isso comprova que o sistema é um importante aliado. E vejam bem, não é somente arquiteto, ou seja, qualquer tipo de projetista que faz o download dos nossos manuais. Tribunais de conta fazem, escolas do estrangeiro fizeram, outros setores usam e adaptam para a sua utilização. Atualmente, essa atualização tem a ver com a ABNT, com a NBR 15575, a norma de desempenho, essa outra norma referente à manutenção de edificações, também o sistema de classificação de informação, BIM, e também caderno de condutas de sustentabilidade do setor imobiliário residencial. Tudo isso, os nossos escopos atenderam recentemente. Esse gráfico, que corre mais que eu, é uma curva que mostra o que aconteceu desde 2006, nós tivemos 1.000 e poucos downloads, e chegamos em 2012 com 250 mil. Isso aí mostra que, vamos dizer, a aceitação está sendo muito grande. Esse gráfico de pizza, a grande vantagem da pizza aqui é dizer o seguinte: é praticamente homogênea a distribuição dos downloads. Vejam bem, o campeão aqui, o 16, se eu não estou enganado pela cor, é arquitetura. Como 16% é coordenação de projeto. Bom, tem mais 3 slides. Essa próxima geração dos manuais vai ser feita, apenas pela internet. Nós vamos ter agregado ao produto um software que vai ser cedido free para a utilização do conteúdo dos manuais em parceria com o Sistema Naves, que eu vou chamar o José, que ele que é do Sistema Naves, ele vai expor se ele conseguir, porque ele ficou torcendo hoje para um certo time aí do futebol e ficou rouco. Não preciso dizer que time é, né? O Marcos me empresta a gravata ali. Bom, muito obrigado pela presença de vocês, pelo convite do Secov. Nós temos um software para controle de processos, escritório de projetos, e fizemos uma parceria com o Secov para poder distribuir, dar vida, chama de dar vida ao manual, de uma forma bastante interessante. Então, se vocês notarem aqui, esse é da fase 1, da edição 1, manual, para todas as fases, com todos os serviços, e a pessoa vai poder ticar os serviços que vão ser incluídos naquela proposta. Num primeiro momento, a gente está pensando na lista, no checklist vivo, né? Para que no segundo momento a pessoa possa, inclusive, cadastrar as produtividades, para poder chegar no custo da proposta. Com isso,
ele já linka com o conteúdo do manual e sai um relatório que pode ser em formato PDF ou em formato Word, de forma que você deixe o manual vivo, né? Quer dizer, que você possa utilizar esse manual sem precisar montar a sua própria estrutura. Quer dizer, a gente entende que isso vai dar uma bela upgrade na questão, e isso deve estar acontecendo agora nos próximos meses. Vai estar disponível para download no próprio site do Manual de Escopos. Era isso. Obrigado. Tem uma piada, mas eu vou contar. Obrigado, Boneno. O Marcos Velé está ali, que é diretor do SECOP, que presta um grande trabalho para o setor da educação. Aliás, você falou que está sendo muito bem aceito. Não é que está sendo muito bem aceito. É que vocês estão preenchendo, atendendo uma demanda. Na verdade, né? Vocês estão atendendo uma demanda de um produto que não existia, que é de fundamental importância para o setor. Nós temos ainda 30 segundos para debater ainda essa questão desse painel, para entrarmos no próximo painel. É que ele quer passar a palavra porque você citou meu nome. Mas amanhã eu vou falar. Mas você então podia virar para lá? Você podia virar para lá e levantar a tua gravata, por favor. Olha aqui, pessoal. Tá vendo? 90%. Que agora é torcida nacional, que é Brasil, claro, que está aí. Sem dúvida. É isso aí. Não, vamos tocar porque eu acho que o pessoal está com pressa. Mas olha, eu queria salientar a importância da entrada do sistema Naves no nosso site dos manuais. Na verdade, é um serviço oferecido gratuitamente que vai servir tanto para os contratados como para os contratantes, né, que são as empresas de projeto, para uma avaliação, ou contratante, por uma avaliação preliminar daquilo que seriam os custos de projeto dele. Tá? Então, quando a gente faz aquele estudo de viabilidade inicial, você tendo essa ferramenta aqui, você já avança muito. Você não precisa ficar esperando que as propostas cheguem e tal, para você ter uma base. Né? E as empresas de projeto, quantas você já tem contratadas no seu sistema, José? 540 empresas de projeto utilizam o sistema Naves para fazer seus levantamentos e acompanhamento, porque o acompanhamento da produtividade na execução dos projetos é feito através do software deles. Então a pessoa, quando ela clica, inicia o trabalho na tela daquele projeto, já se inicia a computar o tempo que ele está utilizando no projeto. E eles têm todas essas medidas médias de utilização para todos os setores, estrutura, arquitetura, instalações hidráulicas, etc. Era isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Velé. Quero agradecer o Sidney, o Carlos Valério, dessa bela empresa mineira, o professor F, da DEM do Rio de Janeiro, que está aí somando conosco para modernizar o processo construtivo brasileiro. Tem muita coisa para fazer junto. E o nosso irmão Ricardo Boneno. Eu queria estampar ali, mais uma vezinha, só o mapa do Brasil colorido de verde. Só para... E queria pedir aqui se tem... Eu sei que tem. Eu sei que tem, óbvio que eu sei. Se tem alguém de Copercom aqui, para levantar, por favor. Aí, fazendo a diferença, comprando, fazendo negócio. Parabéns para vocês. Parabéns. O mapa tá ali não? Tem o mapa não? Descoloriu? Ficou branco? Obrigado. Obrigado, senhor. Eu falo sobre o programa de inovação tecnológica. Convidamos Geraldo Barros, chefe de Relações Internacionais do PRE Building Research Establishment, como PRE. E convidamos a professora Raquel Nalva Menchai, que é coordenadora do LACI, CCAU, CDS, FGA da Universidade de Brasília, que vai discorrer sobre o Parque de Inovação e Sustentabilidade ao Ambiente Construído, FISAC.
para quem não conhece, acho que todo mundo conhece o Zé Carlos, nosso vice-presidente da CEBIC, e um irmão, parceiro, Vicente está ali, do Centro de Escola da Bahia, Júlio Pérez, vou chamar para participar dessa mesa, que a professora Raquel é da UNB, e a UNB está sediada no Distrito Federal, cuja Vossa Excelência é o presidente do Sinduscom do Distrito Federal. Boa tarde a todos, é com muita alegria que estou aqui com vocês, né? Falar um pouquinho do pitch. Quem ia participar aqui era o Maurício Bianchi, mas infelizmente teve uma viagem, não pôde vir, eu vou tentar substituí-lo. Primeiro eu queria falar do nosso programa de inovação tecnológica. Foi uma demanda muito forte, às vezes essas coisas, por que motiva, né? Por que você vai atrás disso? Então, muito claro para a CEBIC, porque a CEBIC trabalha no MAP, a CEBIC trabalha na propositura, a CEBIC trabalha sempre tentando se antecipar aos fatos. E é muito claro isso para nós há alguns anos, que ou nós inovamos, ou nós seremos atropelados pelos outros setores, sem dúvida nenhuma. Ou nós criamos condições de fazer as nossas obras melhores, mais baratas, com prazo mais curto, ou nós não vamos atender a demanda da sociedade que está tendo aí, e tantas obras que nos tem pela frente. Seja saneamento, seja infraestrutura, seja déficit habitacional, seja a Copa, a Olimpíada. Afinal de contas, quando a gente olha para frente, para o horizonte, você vê são obras para, inclusive, resolver os problemas sociais muito graves do Brasil. Para isso, não tem outra forma que não seja partir para a inovação tecnológica. Também, isso é muito claro, eu tenho dito, eu estou brincando há muito tempo, você sabe disso, que quando a gente fala em sustentabilidade, toda aquela pessoa que quer construir, que constrói corretamente, é o melhor dos mundos. Porque, na verdade, sustentabilidade é tudo que a gente tenta praticar ao longo do tempo, mas só que, conceitualmente, um monte de gente tenta insistir em que não seja exatamente isso. Quando você vê, você começa a participar, estou vendo o Edson ali, do Foster, que vai estar amanhã conosco, tivemos uma brilhante visita no escritório deles lá em Londres esses dias. Quando você pega realmente o que é a essência da sustentabilidade, você percebe que aquilo que nós, construtores formais, temos defendido ao longo dos anos, não é isso? Nós queremos fazer a coisa bem feita, nós queremos o trabalhador registrado, nós queremos respeito ao meio ambiente, todas essas coisas, queremos fazer as coisas bem feitas. Isso que, no fundo, passa por isso. Com esses dois pilares, logicamente, percebi que tinha que ter algum tipo de ação. E a primeira ação foi feita fazendo um diagnóstico do mercado brasileiro da construção e por que você tem empresas de top, empresas lá que não praticam nada em termos de qualidade de obras e coisas desse tipo. Logicamente que o grande vilão da história chama-se informalidade. Sempre ele é o grande vilão, ele que impede a real valorização do nosso setor, que você faça uma amplitude maior. Entendeu? É isso que às vezes as pessoas não entendem. Por que vocês brigam com o cara é fim? Não. Mas às vezes essa coisa estraga tanto o mercado, perturba tanto, inclusive em áreas que são muito parecidas, né, que não tem como esse fato não ser preponderante no nosso setor. Então, a partir do diagnóstico, foram detectados N itens que eram gargalos para que a inovação chegasse na maior parte das empresas. Desses gargalos, foram enumerados 9, foram escolhidos 9, que achamos que fossem os mais significativos e os mais fáceis de serem atacados imediatamente. Então, eu vou tentar, eu sei que isso aqui, muita gente aqui já está cansada de escutar, né, cara? Mas vamos lá mais uma vez aqui rapidamente. Claro que uma é tributação. Quando eu faço um pilar com carrinho de mão, com concreto feito na obra, vamos exagerar, né? E comparo com um produto que vem pré-moldado, não tem diferença em termos diferença de qualidade, de sustentabilidade, de tudo isso é fantástico. Só que tem 17% de diferença, que é o custo do ICMS se eu trouxer essa peça de concreto de outro lugar que não seja feito dentro da obra. Então esse é um dos vários assuntos. Pode valer para a esquadria, pode valer para a porta, pode valer para N assuntos. Mas afinal de contas, essa coisa da tributação é uma coisa muito importante. A coisa também do SINAT, que esse aqui, inclusive amanhã eu convido vocês para participarem aqui, tá? Eu quero dar uma escutadinha nisso, apesar de estar no chapéu, né, do guarda-chuva do CETEC, é uma coisa que a gente tem que rever. A ideia é muito boa, só que nos preocupa um pouco a condução a qual foi feita. O que acontece com o SINAT? O SINAT é uma forma de agilizar um processo que não tem que ir para uma norma técnica, a partir da norma de desempenho.
Certo? É isso que, no fundo, o SINAT é isso, eu quero agilizar. Só que nós estamos há 3 anos e aprovamos 11 matérias. Então, pô, se a gente tivesse destinado a fazer a norma de parede de concreto há 3 anos atrás, isso aqui já estava pronto. Entendeu? Um monte de outras coisas que a gente fez por aí. Então, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que tem que ser repensada, porque ela efetivamente não está atendendo a nossa situação aqui. É uma coisa que está implantada, está feita, mas não está funcionando legal e nós temos que dar uma discutida mais firmemente. Isso aqui vai botar em discussão isso aqui amanhã e eu quero que estava sentadinho aqui para escutar o que vai ser falado. Inovação em obras públicas aquilo que ontem no discurso do Paulo foi colocado, é esse item. Nós temos que voltar a fazer engenharia no Brasil, né? Porque, na verdade, o que a gente está fazendo no Brasil, estão querendo transformar a atividade de construção civil em um escritório de contabilidade, uma coluna de débito, uma coluna de crédito, como se a gente não lidasse com gente, com clima, com economia, com política, uma série de outros fatores. Então, esse é um outro ponto. A parte de código de obras, que é o samba do crioulo doido, cada município tem um código, isso aqui diferencia enormemente, dificulta enormemente o processo de industrialização da construção. Temos a parte de difusão da inovação, não sei se chegar lá na ponta de tudo isso, a capacitação para a inovação, eu acho que o Vicente daqui, que é quem está tocando esse projeto, acho que isso é evidente, não tem dúvida, né, que quando você capacita e transforma as pessoas para sentir isso, né, Vicente? Trabalho brilhante que você está fazendo. Ciência e tecnologia para a inovação é o descasamento entre a pesquisa e o que o mercado precisa, no fundo, ele começou por isso, depois no seguinte eu vou dar uma falada um pouquinho para vocês. Conhecimento para a inovação, que é a parte da professora Raquel, toda essa parte do INB está desenvolvendo, eu não poderia, em hipótese alguma, falar que os dois craques aqui vão falar na sequência, não tem como falar sobre isso. Modulação, que é a coordenação modular, que também já foi criada a norma, agora o grande objetivo nosso é fazer a difusão dela. E também a parte dos comitês estaduais, que está a cargo do Sarquis, que o Sarquis está começando a fazer uma viagem pelo Brasil aí, para cada determinado tempo, não sei como é que está a cronologia, mas de implantar esses comitês estaduais, que no fundo é repique de um modelo nacional que a gente fez para justamente pegar esse kit. Como é que a gente fez o kit? Não adianta você vir querer fazer tudo isso, besteira. Tem gente muito melhor para fazer isso. Entidades que, de repente, estavam muito mais na frente. A gente tem votação. A Bramate tinha um estudo, eu estava trabalhando no tempo, o Vicente, junto com o Senai da Bahia, já estava desenvolvendo dela no programa lá, a parte de inovação das obras públicas, isso parte muito do projeto, então quem está tocando é o SINAEM, o Sindicato Nacional de Engenharia e Consultoria. Ou seja, cada um desses, por exemplo, conhecimento tem que fazer. Lógico que isso é o MD, não é isso? A parte de conhecimento da ciência e tecnologia, lógico que é a ANTAC, que é quem preside a parte dos pesquisadores. Eu estou falando isso para vocês, para dar bem correndo, 50 minutos, nessa vida, isso aqui me importar, que hora que eu chegar no limite. Mas tentando dar um peso que eu acho que a gente vê como inovação. Eu vou falar uma coisa bem drástica para você. Caixa Econômica, Minha Casa Minha Vida, teve alguns problemas de empresas que não conseguem dar conta das obras. Todas elas tinham 2 características que não conseguiram dar conta. Uma, claro, foram gulosas e pegaram um pouco mais do que seu tamanho permitido. Mas tinha uma outra básica, que era a pior de todas. Falta de tecnologia para fazer os seus empreendimentos. Certo? O que aconteceu? O camarada foi lá, começou a fazer o seu empreendimento, não tinha tecnologia, não aguentou o prazo, pegou virado de salário, pegou aumento de material, pegou uma série de outros, aumento de custo fixo, claro que não deu conta. Entendeu? Isso aqui acabou. Eu quero dizer o seguinte: Minha Casa Minha Vida, principalmente faixa 1, ou eu já tenho uma tecnologia própria, ou eu estou fora do mercado. Então, se a gente não se acordar para isso, se a gente não entender que é isso, eu tenho que trabalhar fortemente nesse assunto, sinceramente, é melhor dar uma repensada no tipo de produto que vai ser feito. Principalmente esse, baixa renda. Você tem uma rentabilidade muito baixa, você tem que trabalhar com um grande volume, tem que ter tecnologia, tem que ter conhecimento agregado, é muito difícil. Eu insisto com isso, porque é assim que a gente vê estrategicamente, que eu acho que a função da seguinte é permitir. Né? O que desse projeto de inovação tecnológica, como é que ele está, qual está? Tudo isso aí andou, foi feito diagnóstico, criaram-se esses novos subprodutos aí, que são esses novos projetos que a gente chama, cada um tinha um coordenador e foi para frente, e cada um andou. O que eu quero falar para frente, não adianta o que andou para trás. Quero falar de algumas situações que nós temos hoje. Então, primeiro, tributação. Tributação está terminando esse estudo da FGV, mas realmente nós vamos ter que, aí tem que fazer minha culpa mesmo, a gente quando começa alguma coisa nova, a gente também tem que entender que a gente tem que aprimorar ao longo do tempo
eficiência, tá certo? E a condução que foi dada acabou dando alguns caminhos que não foram os mais adequados, vamos ter que dar um realinhamento e vamos levar muito mais para o lado do tributarista